Oi, boa tarde. Esperar uns minutinhos até chegar a gente. Sim, pode ser, Carol. Deixa eu ver aqui. Para mim tá meio no, a imagem tá meio fosca. Tá para ti também ou não? Não, pra mim tá bem bom. Ah, tá. Então não sei. Para mim parece assim que tem uma nuvem. Esperar uns 2 minutinhos. É porque daí às 6 até as pessoas irem entrando, né? Demora um pouquinho. E a gente tem uma. Hoje é um dia que a gente tem um encontro ciclo do curso da ProEx, que até o Rafael da Lab faz parte, né? E aí, às 7h30 começa a outra live, daí vai até às 9h30. Nossa, Hoje vai ser intenso. Eu já dei aula de tarde também por live, hoje ficou tudo. caiu tudo hoje. É, deixa eu ver aqui. Você quer começar já? Podemos começar, Carol, que a gente tem 1 hora, né? Então o pessoal vai chegando e a gente já vai iniciando. Então, primeiramente, boa noite, professora e todo mundo que está assistindo. Essa é a nona live, o Ability Live, e a última, infelizmente, que ela vai falar sobre gamificação e metodologias ativas. Quem vai falar sobre o tema hoje é a professora Daniela Ramos. E eu vou começar fazendo uma breve apresentação da professora para depois passar a professora Daniela é graduada pela UDEC em 2002, é mestre e doutora em educação pelo programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é professora no MEI e no programa de pós-graduação de Ciências da Educação e desenvolve pesquisas relacionadas à distância, das tecnologias na educação, aos jogos eletrônicos e aos aspectos didáticos do processo de ensino e aprendizagem. Respirei. Então, professora, seja bem-vinda. Você quer falar alguma coisa agora no início? Então, né, só esclarecer aí que essa live foi meio que no susto, né, Carol? Que eu fiquei sabendo pelo Divulga UFSC, e aí eu conversei com o Rafael, enfim, a gente resolveu então fazer, já que tinha sido divulgado, até porque é um tema que a gente já vem discutindo também dentro de um conjunto de cursos que a gente tem ofertado, né, até em parceria com o Rafael. Opa, travou para mim. Gente, a professora travou para vocês também. Caiu. Vou esperar um pouquinho para convidar de novo. Que pena, né? Vou esperar ela entrar de novo.
Pois é, Fabiola. Vou esperar ela voltar, que caiu. Ah, tá aqui. Eu já fiz a solicitação, tô esperando ela aceitar. Sim, voltou, mas eu não tô conseguindo. Eu já mandei a solicitação. Deixa eu mandar de novo. Agora vai. Eu não sei se foi a tua rede ou a minha, Carol. Eu até mudei a rede do celular aqui. É, a minha aqui tá bem boa. Ah, então mudei de rede, não é para ter problema. É, você ia começar a falar a sua apresentação? Sobre. Então, aí essas temáticas da gamificação, do ensino remoto, das metodologias ativas, elas têm tido bastante ênfase, né? Pela situação que a gente tem vivenciado, enfim, então tem sido um tema recorrente, tanto de curso de formação, quanto de lives que vem acontecendo, né, e de estudos. E aí a ideia de hoje, então, é a gente abordar um pouco, né, mais uma conversa, e aí para as pessoas que estão assistindo, vocês podem estar colocando, né, questões no bate-papo, enfim. Né, tem algumas pessoas que eu vi ali que entraram, que já trabalham também com a questão da gamificação, né, talvez até possam estar contribuindo, né, nos comentários. Mas é uma temática que ela não é muito recente, né? Eu atuo na área da didática e essa questão dos jogos, né? Ela tem sido e vem sendo muito trabalhada, né? Há muitos anos no âmbito da educação, né? Especialmente é mais comum a gente ter a ideia dos jogos e dessas mecânicas relacionadas aos jogos, às brincadeiras e a própria ideia da diversão que também permeia a noção de gamificação na educação infantil. Mas com o advento das tecnologias, dos jogos digitais, a gente tem, então, né, esse conceito de gamificação, de uma certa forma, mais enfatizado. E, basicamente, a gamificação é você aplicar elementos ou mecânicas do jogo num contexto que não é de um jogo. Né? E aí a gente tem vários exemplos, né, em várias áreas de recursos humanos, área de marketing, e também na área de educação, que se utilizam da gamificação. Né? E, basicamente, a gamificação ela tem um objetivo principal, que é promover, de alguma forma, a mudança no comportamento. Né? E por alguns aspectos da gamificação, a gente também tem várias críticas à sua aplicação, especialmente no campo da educação. Então, a gente traz a ideia também da gamificação, pensando aqui com as metodologias ativas, mais no âmbito da educação. Né? E aí colocar isso, que o que ela propõe não é algo tão novo, mesmo que a gente vincule a ideia de games, né, que no Brasil remete à noção de jogos digitais, mas que a gente já vai conseguir localizar várias iniciativas muito simples, né, que a gente já vivenciou, que poderiam ser, hoje em dia, classificadas como a gamificação. Né? Por exemplo, não sei quem está assistindo aqui que já colecionou álbum de figurinhas. Né? A gente pode entender, né, isso que, né, para mim, pelo menos as pessoas que têm a minha faixa etária,
era muito comum essa questão do álbum de figurinha. E que não deixa de ser uma estratégia de gamificação, porque um álbum de figurinha ele tem uma meta muito clara, que é você completar todo o álbum com as figurinhas. Você tem o aspecto da aleatoriedade, que a gente comprava os pacotinhos das figurinhas e tinha o elemento da sorte, de vir a figurinha que você não tinha. E tem as regras, quer dizer, você coloca a figurinha no lugar correto da figurinha, né? Não chega a ser um jogo, mas eu consigo identificar nisso elementos da gamificação. E da mesma forma que a gente localiza em lojas que dizem, o vendedor do mês, né? Quer dizer, ali é um elemento de gamificação que se utiliza de uma das características que é a questão da conquista, da recompensa, né? De alguém que ganha um destaque porque alcança, né, uma meta que foi definida ou é aquele que melhor alcança a ideia de ranking que também está presente dentro dos games. E aí a gente tem também outras iniciativas como, né, McLanche Feliz, em que a criança ganha uma recompensa, né, ao consumir o lanche, que é o brinquedo. E o que isso faz? Isso muda o comportamento das pessoas, né? A criança passa a querer comer mais aquele lanche, ou ela passa a querer ter mais figurinhas na sua coleção, porque ela, de alguma forma, tem uma mudança no comportamento, né? Não é que eu modifico, mas uma mudança pode ser numa intensificação daquele comportamento se tornar mais frequente. E isso também acontece por uma característica que tem presente na gamificação, que é a noção de recompensa. Né? Porque quando a gente pensa nos elementos ou nas mecânicas dos games, tem algumas questões que se destacam. Quer dizer, o que é um game ou o que caracteriza um jogo? Eu tenho regras, né? Tem coisas que eu posso fazer e coisas que eu não posso. Eu tenho objetivos muito definidos, eu sei aonde eu tenho que chegar, ou isso vai se revelando a partir do momento que eu interajo com o jogo. Eu tenho os desafios, quer dizer, eu tenho que superar alguma condição, ou algo que dificulte, alguma conquista, enfim. E eu também tenho um elemento que é a recompensa, quer dizer, eu ganho pontos, eu ultrapasso níveis, tem a ideia do ranking, quer dizer, eu me destaco dentro de um grupo a partir do desempenho que eu tenho num jogo. E qual é o comportamento que se modifica no jogo, se a gente for olhar o jogo especificamente? É que as pessoas têm vontade de jogar, e é o que a gente vê hoje em dia com as crianças, né? Ou com quem a gente vê nesse momento de pandemia. Uma grande dificuldade é a gente tirar as crianças da frente do computador, da frente de um jogo, porque jogar para eles é algo extremamente recompensador. Né? Então, eles têm recompensas ali que fazem com que com ele tenha maior probabilidade de repetir aquela experiência ou de querer viver essa experiência. Dentro da psicologia, a gente teria olhando especificamente para a questão da recompensa, a gente teria duas justificativas, né? Teria muito mais, mas assim, eu vou trazer duas específicas que estão relacionadas à questão da gamificação, mas a gente discutir um pouquinho a questão da metodologia ativa vinculada à gamificação. A gente tem a teoria do condicionamento operante, do Skinner, né, que tem a ver com uma linha do behaviorismo, que é o behaviorismo radical, que é uma outra perspectiva do behaviorismo, em que a gente tem uma grande confusão no âmbito da educação, né, em que ele vai considerar processos que também não são observados, ele considera as emoções, sentimentos, né, enfim, não é uma visão de estímulo e resposta, que é vinculado a um tipo de behaviorismo que é o metodológico, é onde inicia essa corrente da psicologia, mas o Skinner avança. E ele vai discutir muito essa questão da recompensa a partir do reforço. Né? E ele trabalha a questão do reforço sobre o que ele chama de comportamento operante, que é um comportamento voluntário. E a questão do comportamento voluntário é algo que é muito presente no jogo também. Quer dizer, eu jogo porque eu quero jogar. Né? Próprios conceitos mais clássicos do que vem a ser jogo tem como característica o jogo como uma atividade livre e voluntária. Eu jogo porque quero, jogo porque aquilo, de alguma forma, tem o meu interesse, ou eu sou motivado em relação àquilo. E qual que é a grande definição do reforço? O reforço é uma consequência de um comportamento que aumenta a probabilidade daquele comportamento tornar a acontecer. Quer dizer, eu falo em probabilidade, né? Não é uma perspectiva determinística, é uma probabilidade. E isso que acontece na recompensa, quer dizer, e isso acontece no nosso dia a dia o tempo inteiro. Porque se você pratica uma atividade física e você estabelece como uma meta, por exemplo, perder peso,
e você se, né, define uma regra, vou caminhar todos os dias pela manhã por 50 minutos. E você começa a cumprir essa meta, e você começa a perder peso, o que, que vai acontecer? Vai aumentar esse comportamento. Você certamente vai manter esse hábito de caminhada porque você está sendo recompensado em relação a isso. Né? Então, também se a gente, né, a Carol, por exemplo, né, coloca uma blusa nova e a Carol vem para lá e todo mundo, nossa, Carol, como você ficou bonita com essa blusa? Qual é a tendência? Porque o elogio é um reforço, a Carol vai usar mais vezes aquela blusa. Né? Então, a ideia do reforço é isso, e é algo que é muito presente na gamificação, mas não é a única característica. É porque normalmente a gente tende a associar a gamificação a essa ideia de recompensa, porque é algo muito presente, especialmente em áreas de marketing, né? A gente deu o exemplo do funcionário do mês, que, né, tem a sua foto lá disponibilizada na loja, enfim. Mas a gente também tem os programas de fidelização, né? Tipo, você faz a viagem numa companhia aérea, ganha pontos, troca pontos, esses pontos te dão vantagens. E o que que acontece? Você, às vezes, acaba realmente ficando mais fiel àquela agência ou àquela empresa, porque se tiver uma diferença de preço, mas você ainda ganha pontos, quer dizer, você vai pelaquilo que lhe dá mais benefícios. E aí tem uma mudança de comportamento. Eu deixo de viajar com várias companhias e priorizo uma companhia específica. E isso tem a ver com a pontuação, com essa ideia de recompensa. Entretanto, quando a gente pensa na educação, e na minha avaliação, e daí da experiência que eu tenho, a recompensa não é algo que funciona tão bem dentro da educação, se a gente pensa em uma educação mais formal, dentro de sala de aula, enfim. Tem outros elementos da gamificação que acabam se destacando mais no âmbito da educação e é importante que a gente esteja atento a isso. A ideia da regra bem definida e de objetivos muito claros é algo que favorece muito a aprendizagem e a organização dos processos de ensino e aprendizagem. Né? Nesse semestre, por exemplo, que a gente está tendo ensino remoto, por essa experiência que eu tenho, né, porque eu pesquiso há muito tempo a questão dos jogos e como trabalho na área da didática, eu olho para essa questão, né, do jogo, dessas características e tento pensar, na medida do possível, processos, né, de ensino e aprendizagem que possam agregar de alguma forma essas mecânicas dos jogos. E aí o que eu fiz, por exemplo, na minha disciplina? Eu organizei elas por semana. Então, a cada semana os alunos têm metas pontuais que ele cumpre naquela semana. E aí eles têm um reforço, né, quer dizer... Eles cumprem, eu tenho uma tabela de acompanhamento em que eu vou, então, dando a pontuação, que seria a nota disso, enfim. E ele vai tendo um acompanhamento e um feedback em relação ao avanço dele na disciplina, e eu divido, né, um conjunto de muitas atividades em menores atividades, e isso faz com que o aluno, por exemplo, numa atividade remota, consiga se organizar nesse tempo. Né? Não fica tão distante, nossa, eu tenho 15 semanas pela frente de educação remota, e tenho 20 atividades, eu tenho um trabalho gigante para fazer. Não, eu tenho uma leitura de um texto e um quiz. Eu tenho uma produção para fazer, eu tenho uma discussão em grupo. Então, isso é uma estratégia do jogo, né? O jogo não se apresenta como um todo de uma vez, especialmente jogos digitais. É um nível crescente de desafio. E por que isso? Porque também é uma característica do jogo. Eu não posso ter desafios que sejam um nível tão elevado que eu perceba que aquilo é quase impossível de eu superar, porque isso também desanima, né? Então, quando eu dei o exemplo, né, da caminhada pela manhã para perder peso, não posso pensar assim, eu vou perder 20 quilos, porque está muito distante. Eu tenho que ter metas um pouco menores, né, e claro, mais realísticas. E da mesma forma, é essa questão do jogo. Quer dizer, eu não posso ter um desafio tão grande que aquilo pareça ser impossível, porque eu vou desanimar, eu vou desmotivar logo no início. E também não pode ser um desafio tão simples que não faça, né, que não me motive, isso aí é muito básico, isso eu já sei fazer. Então tem um nível, né, tem uma escalada de desafio, que é uma autora da década de 80, que a gente tem livro traduzido, que já falava disso, que é a Greenfield, que ela fala da escalada de desafio. Então eu pego esse elemento de desafio e eu posso trazer esse aspecto para um processo de ensino e aprendizagem. E aí qual que é a relação que eu tenho nisso com a metodologia ativa? Por que a gamificação ela é uma metodologia ativa, ou ela é apontada como metodologia ativa? Mais especificamente, os teóricos colocam da aprendizagem baseada em jogos. E dentro da aprendizagem baseada em jogos, a gente tem 4 possibilidades. Que uma é a aprendizagem a partir de jogos comerciais, ou jogos de entretenimento, ou seja, jogos que não foram produzidos para ensinar, mas que podem ser pensados, e a partir de um jogo como SimCity ou outros jogos,
eu trabalho, eu sensibilizo em relação ao conteúdo, eu tenho aprendizagem por jogos sérios ou jogos educacionais, em que foram jogos que sim foram desenvolvidos para trabalhar alguns objetivos e aprendizagem. Eu tenho aprendizagem baseada em jogos na proposição de produção de jogos, que é uma possibilidade que eu também tenho, que desenvolve raciocínio lógico, posso fazer um jogo sobre um tema específico, enfim, a gente tem hoje em dia até jogos para desenvolvimento de jogos, né, que facilita um pouco esse processo, que dispensa que eu tenha um grande conhecimento de programação. E a gente também tem a gamificação, como outra possibilidade de aprendizagem baseada em jogos, né? Então, quer dizer, a gente está dentro de um item de aprendizagem baseada em jogos que sim é apontado como metodologia ativa, porque não tem como você jogar de forma passiva, né? Essa é a grande questão, quer dizer, num jogo eu preciso dar o comando, eu preciso tomar decisões, eu preciso avançar naquilo que está sendo proposto para o jogo. Então, um jogo já supõe de qualquer forma uma posição ativa. É difícil pensar um jogo que mesmo que seja estático, enfim, você ainda tem uma posição ativa, porque você fica de alguma forma tentando não se mexer, não piscar, enfim, por mais que pareça que você está passivo, você está tendo toda uma questão de um controle corporal para atender o objetivo do jogo, né? Então o jogo já supõe isso, que um sujeito ativo. E essa é a grande perspectiva das metodologias ativas, ou seja, esse aluno que deixa de ser passivo e que só recebe essa informação, mas um aluno que ele atua sobre aquelas informações e aquele conhecimento. E é claro que essa ideia de um aluno ativo não é um aluno que fica pulando e, né, se movimentando, enfim, mas é um ativo mental também, né? É um aluno que pensa, que reflete, né, que tenta relacionar aquele conhecimento que ele está se apropriando às situações do dia a dia, que pensa em exemplos de aplicações. Né? Então, essa ideia da metodologia ativa que a gente traz para a gamificação. Então, a gente tem que olhar também para isso. Quando eu crio estratégia de gamificação, de como que eu torno, né, esse aluno mais ativo nesse processo. E aí a gente tem uma grande tendência, especialmente na educação tradicional, da ideia de na verdade, uma ilusão de transmissão, né? Como se a gente pudesse, de alguma forma, transmitir o conhecimento, né? A gente nunca... Se a gente pudesse, como professor, ter o poder de transmitir o conhecimento, seria muito fácil ser professor, mas, infelizmente, a gente não consegue transmitir. A gente compartilha e cria condições para que o aluno aprenda, e a aprendizagem, de modo geral, ela supõe uma atividade. Mesmo na aprendizagem mais tradicional, pautada na repetição, a pessoa tem que ter voluntariamente o ato de ficar repetindo aquela informação até ele memorizar. Né? Se a memorização for por repetição, porque também não necessariamente ela é por uma repetição mecânica. Mas ainda assim a aprendizagem supõe um sujeito ativo nesse processo. Porque quando a gente aprende, a gente estabelece conexões com as informações. Né? Seja de forma mais mecânica ou uma aprendizagem mais significativa, tem um processo que acontece, tem uma ação que acontece tanto no nível cerebral como cognitivo também. Eu não aprendo nada de forma passiva, né? Infelizmente ainda não, ou felizmente, não tem um chip que a gente coloque enquanto a gente dorme e a gente vai, né, fazendo um upload ali de conhecimento, né? Então sempre supõe uma perspectiva muito mais ativa desse sujeito. Né? E essa perspectiva ativa é algo muito presente nos jogos. Né? E se a gamificação se inspira nos jogos, então a gente já tem que pensar em processos que favoreçam um aluno mais ativo e a gente combina alguns elementos presentes nos games para favorecer uma aprendizagem. E aí vai depender muito do propósito, né, de com que tipo de aluno que eu estou trabalhando, qual que é o nível de ensino. A primeira pergunta... se você gostaria de contar um pouco da sua história e experiência com a Lab. Então, quando eu ingressei na UFSC há 10 anos, eu comecei a trabalhar, né, nos cursos da UAB, né, na disciplina de didática à distância, e aí eu dava essa disciplina também no presencial, então, assim, e a gente tinha, então, a gente tem, né, a previsão dos encontros presenciais, as disciplinas à distância. E eu, nas minhas aulas, né, tem algumas alunas aqui que trabalham, né, já participaram das aulas na pós-graduação, enfim. E eu talvez trabalhe algo que não sei se ainda existe esse conceito e que eu até tinha colocado aqui, né, como um roteiro para a fala,
que eu talvez vou antecipar para contextualizar um pouquinho, que são as microgamificações. Porque a gente normalmente, quando vai ler livros de gamificação, a ideia que nos parece é que a gente precisa gamificar toda uma disciplina. E às vezes isso é muito difícil, assim, existe todo um planejamento que quando a gente está na EAD é mais fácil porque a gente já tem toda a disciplina planejada, né? Então é fácil eu estimar a pontuação que eu preciso dar a cada atividade. Eu consigo ter elementos de gamificação, por exemplo, pelo Moodle, utilizando o Level Up, que ele já me ajuda a gamificar alguns processos da disciplina de forma quase que automática, né? Que facilita bastante. Mas no presencial é um pouco mais difícil, porque a gente não tem tanto controle sobre como vai se desenvolver a disciplina, enfim. E aí pensar a ideia de microgamificação é interessante. E eu consegui vivenciar isso, por exemplo, numa experiência que eu fiz dentro da UAB, que até tem um material escrito sobre isso, que foi a ideia de um júri simulado. Que ele pode ser pensado como uma estratégia de gamificação, porque se inspira num jogo, eu tenho regras de papéis que as pessoas defendem, eu tenho um elemento muito importante do jogo, que também está presente na gamificação, que é a ideia de uma narrativa que contextualiza a ação, eu posso explorar esse elemento. E aí a gente tem qual narrativa? A narrativa de um júri, em que eu tenho que ter um debate e eu tenho que definir quem ganha aquele debate, né? Ou quem se sai melhor nisso. E a gente fez essa experiência em vários cursos da UAB, por videoconferência, em vários polos, então foi todo um planejamento, toda uma logística, mas que a gente teve elementos da gamificação. E aí ele tem uma perspectiva da metodologia ativa. Os alunos participavam. Os alunos eram ativos na elaboração dos argumentos. Eles eram extremamente ativos durante as videoconferências, porque eles é que participavam. A minha função era de juiz, né? Então, só fala agora o polo tal, fala tal polo de Lages, fala ali o polo de Videira, fala o polo de Três Retires. Então, os alunos foram muito ativos. E o retorno que a gente teve foi muito significativo dessa experiência, assim, em termos de aprendizagem. Porque realmente se envolve, né? O aluno se envolve. E isso a gente também teve isso nos cursos. Durante os encontros presenciais, eu sempre propus fazer algumas atividades que daí estariam talvez nessa ideia da microgamificação, que são atividades que se pautam, né, na ideia dos jogos, da gamificação, em que você propõe pequenos desafios, são pequenas atividades, que ou tem um elemento de narrativa, ou tem um desafio que é colocado, tem a ideia do movimento que está presente, tem da superação, né? Então a gente explorava assim, alguns joguinhos mesmo que eram colocados em sala. Eu tenho estratégias de gamificação, por exemplo, e isso torna muito diferente a forma como eu trabalho o conteúdo, não necessariamente o conteúdo. E esse é um exemplo que eu sempre dou na minha disciplina de didática, que uma coisa é eu responder um questionário numa folha de papel, lá um questionário de 10 questões objetivas, e uma outra experiência muito diferente se eu gamifico isso. E eu pego esse questionário, eu organizo a minha turma em 2 grupos, eu divido o meu quadro, né, no meio, e os alunos têm que responder, eu dou um tempo, eu vou fazer a primeira pergunta, daí vem alguém no quadro e responde, resolve a conta. Isso cria toda uma dinâmica que é muito diferente. Aí inclui a diversão, inclui um aspecto dos games que também é a competição, e aí você tem que saber dosar isso. Tem um elemento da colaboração que também está presente nos jogos, então eu também tenho jogos que são colaborativos. E aí as pessoas acabam se envolvendo. Então é o tipo de atividade em que o aluno não percebe o tempo passar, que também é uma característica dos games e que a gamificação traz. Quer dizer, quando você viu, passou, porque você está tão envolvido naquela atividade e você se deixa levar para essa atividade. E isso é mais fácil com crianças, porque as crianças, né, por a perspectiva, o apelo lúdico que muitas vezes o jogo e a própria gamificação tem, as crianças se engajam, elas têm menos preconceitos em relação a isso. Na gamificação, ou nessas micro-gamificações, que a gente traz a ideia de um jogo ou de uma brincadeira para abordar um conteúdo, o adulto ele já tem um pouco mais de resistência. Ele dá aquela travadinha no início e depois que inicia da minha experiência, a coisa flui. E as pessoas se envolvem, perdem a vergonha, né? E isso é muito rico de se ver. Então, talvez pelo micro, as pessoas ficam menos resistentes e podem experimentar. E aí a gente tem esses elementos presentes, né? Às vezes de uma regra, na narrativa, no desafio que é dosado, ou de explorar a questão da competição, ou a colaboração. E esses elementos têm características da gamificação e, de fato, envolvem os alunos, né? E pode tornar, assim, a aprendizagem mais significativa. A fala da professora acabou falando, antecipando, na verdade, uma pergunta que eu queria fazer,
que era sobre se a gamificação ela incentiva de alguma forma a aprendizagem colaborativa ou se isso é outra coisa fora a parte. E aí depende da regra que você estabelece para sua gamificação, né? Então, e aí é uma dosagem que você também... E depende do grupo, né? Então, da dose entre a competição e a colaboração. Porque a competição, ela é algo que também é muito presente para nós humanos, né? Então, as pessoas naturalmente, quase que naturalmente, se a gente fosse ver pela seleção natural do Darwin, a gente é altamente competitivo, até biologicamente. Né? Então, e quando a gente traz isso para a educação, a gente tem que ter uma cautela, não que a gente não possa explorar a competição, porque também pode ser uma estratégia de trabalhar a forma como a gente tem essa competição, porque o grande aspecto negativo da competição é que se as pessoas não têm as mesmas condições para competir. E isso a gente tem um autor também clássico, que é o Kaluá, que vai falar sobre a questão dos jogos, né? E ele traz isso, assim, que o jogo, principalmente os jogos de competição, eles precisam ter, os competidores têm que ter as mesmas condições, que é, por exemplo, o jogo de luta, né? Quer dizer, olha, se o peso, quer dizer, tem a mesma condição de competir para que aquilo não fique desigual, porque daí a gente volta para a questão do desafio. Se eu vou jogar com alguém, né? Eu vou jogar, por exemplo, dama, né, com alguém que tem bem menos experiência, né, ou que eu já tenho muito mais trajetória, para mim fica desinteressante, porque eu sempre vou ganhar daquela pessoa, e também não tem graça. Né? Então, essa competição também tem que ser bem dosada e tem que se ter uma cautela em relação a isso. E das experiências que eu tenho, essa coisa da colaboração também é algo que mobiliza bastante e fomenta uma aprendizagem ativa, porque as pessoas precisam se comunicar, precisam se expor, precisam defender seu ponto de vista, e isso já coloca numa posição muito mais ativa, né? E aí a gente tem hoje em dia alguns recursos tecnológicos, né? Como eu falei, o Level Up vinculado ao Moodle, mas a gente também tem algumas ferramentas, né, de interações, por exemplo, que você tem possibilidade de ter um quiz mais interativo, que gamificam, como o Kahoot. Quer dizer, quem como professor tem a experiência de utilizar ou quem já utilizou, vê que tem toda uma mobilização da turma, assim, nas disciplinas que eu trabalho, e a gente até teve essa experiência de fazer Kahoot à distância, né, nos cursos, num curso da UAB. Foi uma experiência super significativa para os alunos, assim, teve alguns que colocaram, o que eu mais gostei foi o Kahoot, porque gera toda uma... E é bem essa ideia de gamificar um quiz, né, eu tenho um tempo para responder, eu vou gerando o ranking, eu depois tenho um ranking final, vou gerando pontuação, que é feita desde o momento que a pessoa acerte e o tempo que ela demora para responder. Então, tem alguns elementos que modificam totalmente, assim, até a questão do silêncio, do movimento que acontece em sala, as pessoas dando risada, né, se divertindo naquela atividade que está sendo proposta. Então, a próxima pergunta, ela fala como que a gamificação pode contribuir para o ensino à distância. A gamificação? Não ouvi. Então, na educação à distância eu entendo que tem algumas possibilidades diferenciadas, porque a gente tem esses sistemas, né, tipo aplicativos, então a gente tem uma série de possibilidades que as tecnologias oferecem para a questão da gamificação. A gente tem trabalhado os cursos da ProEx dentro de um projeto do Conúndio, dentro do EduMídia, em que a gente ofertou 5 cursos, que todos eles têm temáticas relacionadas aos jogos, e um dos cursos a gente começou a trabalhar, então, essa perspectiva da gamificação. E quais foram os elementos que mais se destacaram nessa gamificação e que a gente observou o retorno? Foi justamente colocar o aluno numa posição mais ativa. Então, a gente organizou num dos cursos, por exemplo, as unidades, né, como desafios que os alunos tinham que enfrentar. A gente tinha as regras bem definidas, que era o que ele tinha que fazer para vencer aquele desafio. Por exemplo, ele tinha que ler o texto, ele tinha que entregar atividade, ele tinha que participar de alguma atividade que estava sendo, né, do encontro síncrono, por exemplo, então isso demarcava bem para ele o que ele tinha que fazer. E aí a gente também fez algumas lives, que a gente tem lives de 2 horas, 2 vezes por semana, que é um desafio pensar, né, que a live, por exemplo, aqui no Insta já é bem difícil a gente pensar em alguma coisa mais que envolva as pessoas, né, porque é só a gente que conversa, eu, a Carol, enfim. E aí lá a gente tem a possibilidade dos alunos participarem, a gente trabalhou, dividiu eles em grupos, propôs desafios, a gente fez a experiência do júri simulado, em que eles se manifestaram. A gente foi tentando pensar em várias estratégias que seriam essas micro gamificações, né, de ter elementos de regra, de desafio, de ter feedback.
E a gente teve um bom termômetro disso, que é a participação no chat. Né? Então, porque a gente tem a live, mas a maior parte dos alunos gosta de se manifestar e vão se manifestando pelo chat. E a gente teve uma participação muito maior, assim, a quantidade de mensagens que surgiram ao longo dessas lives em que eles eram convidados a participar, a debater, a se envolver, a superar desafios, a responder enquetes, enfim, isso mobilizou mais esses alunos, né? Então, a gente tem essa perspectiva de um planejamento prévio, que a gente tem na EAD, isso nos dá mais condições para eu pensar, principalmente a gamificação da disciplina como um todo, ajuda bastante. E aí tem alguns autores que vão brincando um pouco com isso, né? Eu troco a questão da nota por uma pontuação que o aluno recebe, né? Uma recuperação como uma oportunidade extra, uma vida a mais. Então, tem várias possibilidades de experimentar e mesmo de utilizar a narrativa, né? Num dos outros cursos que a gente tem trabalhado também, assim, os alunos conquistam status, né? Ganham certificações ao longo do curso que os qualificam em relação aquelas habilidades que eles estão construindo ao longo do curso, porque eles superam, eles alcançam uma meta que é esperada. Eu vou ler uns comentários aqui que estão chegando. Pode ser? Pode, porque para mim nem está aparecendo nos comentários, não sei, a minha rede acho que está meio travada. A Gleice disse agora que o júri simulado foi uma experiência muito rica na experiência do curso. A Bruna Anastácio, Kahoot é sempre muito divertido. Aí o Rafael fez uma pergunta aqui. Considerando a importância da gamificação para a motivação dos alunos, como poderíamos criar uma cultura de gamificação nos cursos da UFSC? Nossa. Mudança de cultura já é bem mais complicado. Eu vejo que a gente tem algumas questões relacionadas à gamificação também. Porque a gamificação ela não funciona para todo contexto e especialmente não funciona para todas as pessoas. Da mesma forma que tem pessoas que se sentem muito mais atraídas pelos jogos e são quase que viciadas em games, tem outras pessoas que aquilo não é um universo que lhe atrai tanto. Então as pessoas são diferentes e às vezes as pessoas também respondem de forma diferente à gamificação. Quer dizer, quando você pensa em alguns contextos em que a gente tem a presença mais forte de jogadores, quer dizer, são pessoas que já estão mais familiarizadas com essas questões da mecânica, dos games, são mais suscetíveis a processos de gamificação, a conquista de pontos, enfim. E a gente tem uma certa resistência na gamificação justamente por essa ideia de associação com o reforço, com a perspectiva de mudança de comportamento e porque ser muito associado a teorias mais comportamentalistas, né, como o behaviorismo. E a gente, de fato, tem... Pode falar, cara. Pode falar. Não, da associação da gamificação a essas teorias mais comportamentalistas que, de modo geral, já tem muito preconceito no campo da educação. E é difícil, assim, porque para a pessoa propor a gamificação, é interessante que minimamente ela conheça um pouco os jogos, entenda um pouco quais são essas características, porque tem que ter um processo também de experimentação. Né? Então, quando a gente modifica, a gente promove uma mudança na forma de trabalhar com os alunos. E essa mudança nem sempre é bem vista ou bem recebida e às vezes realmente não dá certo. Né? Então, assim, é muito da pessoa se sentir preparada e eu não acredito que precise que todo mundo tenha essa cultura da gamificação. Eu acho que muito mais importante é o professor ter essa sensibilidade de pensar, quer dizer, se eu posso promover um processo em que seja um pouco mais divertido, em que as pessoas consigam ter até o prazer, né, que é algo vinculado a essa ideia da recompensa, que a gente possa favorecer isso, né? Se eu consigo construir um processo mais lúdico, né, que seja mais significativo, em que esse aluno sinta mais motivado a participar, que a motivação também é uma outra característica muito vinculada aos games e à gamificação. Então, se utiliza da gamificação na tentativa de motivar e de engajar mais, né, os sujeitos, né, naquela atividade. Então, quer dizer, eu posso olhar para isso. Né, eu posso só ter uma simpatia com relação ao jogo, né? E aí até refletir sobre isso e tentar ver de que forma que eu posso aplicar isso em algum contexto. E talvez fazendo algumas experimentações, né? Talvez eu começando com uma atividade, experimentando às vezes isso, né? Ao invés de passar um questionário, de pensar uma atividade diferente, né? Então, na verdade, isso passa também
por uma perspectiva de experimentação também, de você sentir como isso funciona e também da receptividade que eu tenho dos alunos. Por mais que a gente faça essas estratégias, como as meninas falaram ali do júri simulado, que a gente fez na EAD, que foi super legal, no curso de matemática, como eu faço muito essa atividade, eu já tive experiência, não foram muitas assim, mas de usar um júri simulado e que não fluiu, não gerou um engajamento nos alunos, assim. E qual é o principal elemento que a gente vê que o júri simulado não funcionou? É quando sobra tempo nos argumentos. Eu sei que está funcionando quando eu tenho que dizer tempo, já deu tempo, porque as pessoas estão tão envolvidas naquela atividade que elas perdem a noção do tempo, e o tempo passa a ser pouco. Quer dizer, quando sobra tempo é porque as pessoas não estão ali muito envolvidas naquilo que foi proposto. Né? Uhum. Eu vou ler o comentário do Andrei, que ele falou que o aprendizado é um momento de muita atenção, realmente. Quando nos deparamos com uma atividade gamificada, é muito diferente do que estamos acostumados. Talvez por isso nossa retração. Isso, é porque também tem algo que é novo, né? Que as pessoas não estão muito acostumadas. Enfim, as pessoas têm um receio. Porque isso é uma característica que a gente tem, né? A gente tende a ficar melhor numa rotina, naquilo que nos já é conhecido, mais familiar. Então, essa mudança, né, como foi colocada ali a questão da cultura, a mudança de cultura é muito difícil, porque a cultura é algo muito impregnado no dia a dia das pessoas, naquilo que se convive. Né? Então, sempre que eu me proponho a modificar, a gamificar algo, a mudar algo, eu estou sujeito àquilo não dá muito certo. Eu me lanço num campo em que eu não tenho um domínio total. Quer dizer, se eu conduzo a minha aula expositiva, aplico a prova, quer dizer, eu tenho controle sobre todo o processo que está ali acontecendo. Quando eu proponho algo diferente, eu posso ter dificuldade com o tempo. A gente mesmo, quando se propõe a utilizar uma tecnologia, pode ser que não funcione, a rede não está muito boa. Quer dizer, e aí às vezes a pessoa pensa, por que eu vou inventar isso? Né? Já estou há 10 anos dando aula, funciona, meus alunos estão aprendendo. Quer dizer, mas em alguns momentos a gente tem que experimentar. E isso é tanto para quem, como professor, conduz, quanto para os próprios alunos também. Né, que vão ter um outro nível de exigência, tem que ter um outro nível de apropriação, né, e que não é um campo em que você está muito acostumado. Porque a gente coloca essa perspectiva do aluno ativo, da metodologia ativa, da perspectiva mais construtivista, mas nem sempre os alunos também estão dispostos a isso. Né? Eu tive uma experiência de dar aula no noturno, num curso de letras na UFSC, em que eu falava assim, gente, vamos fazer um círculo. Ai, professor, eu tenho que levantar, tenho que mudar a cadeira do lugar. Quer dizer, já era uma passividade corporal, assim, tipo, claro, é numa condição da turma, enfim, uma característica, mas às vezes é isso, assim, ó, para o aluno também às vezes é bom ter uma aula expositiva, pô, eu sento lá, a pessoa dá tudo mastigadinho, eu vou anotando no meu caderno, quer dizer, em alguns momentos isso também é importante, né, então a gente tem que dosar isso também, né, mesmo num jogo, a gente tem momentos de instrução, ou que seria o correspondente a uma aula expositiva, né, um jogo tem um manual, ele tem orientações, mesmo que minimamente, tem orientações ali, mesmo que o jogador às vezes não jogue e vá na tentativa e erro, eu tenho materiais que orientam de alguma forma, que é isso que o professor também faz em sala. Mesmo quando eu proponho uma atividade, eu organizo, eu oriento, eu defino as regras, eu estabeleço acordos com meus alunos que têm uma relação também com a ideia do jogo. Né? Mesmo no jogo mais tradicional, vamos brincar de pega-pega, vamos. Onde é que quem pega quem? Em qual é o espaço que a gente pode correr? Onde é que é o fraz? Então, a gente estabelece as regras, a gente estabelece combinados antes de começar a jogar. Quando a gente tem a perspectiva didática, a gente também faz isso, a gente também estabelece combinados. Eu até posso entender isso como uma gamificação, quer dizer, quando eu monto um planejamento, um plano de aula e levo uma proposta e eu discuto isso e a gente pode entrar num acordo, não deixa de ter uma perspectiva gamificada nessa estratégia. Uhum. A Paty falou aqui nos comentários mais recentes que o que é interessante é que a gamificação não precisa de plataforma tecnológica. Pode ser uma estratégia analógica mesmo, combinados com as turmas, premiação, tudo pode ser reinventado. Isso é. Porque, como eu falei, né, você usa o quadro, você... Na verdade, a gamificação, salvo na educação à distância, né, que você precisaria de um suporte minimamente para organizar as informações, mas ainda assim você pode fazer tudo sem usar level up, você pode ir no Moodle, pode criar narrativa, você pode dar feedbacks, fazer enunciados de questões que remetam à ideia de desafio, né, de que os alunos desempenham papéis, enfim. Mas você pode criar isso só pela forma como você apresenta isso, né. Daí um exemplo que eu sempre dou, que é uma estratégia gamificada que funciona super bem,
que eu estava um dia num espaço que eu costumo frequentar, que é o Centro Espírita, enfim, com meus filhos, né? E a professora estava assim no final da atividade que eles tinham feito, tá tudo cheio de lápis, assim, espalhado no chão, e a professora falando, vamos juntar, vamos juntar. E eles, né, as crianças todas eram pequenas, assim, de 4, 5 anos. E daí eu cheguei e falei pra eles assim, eu quero ver quem junta mais lápis. Penso que era aquelas crianças desesperadas catando lápis a tudo quanto é lado. Vejam que não tem recurso tecnológico nenhum nisso, mas funciona. Né? Quer dizer, é o mesmo comando que eu dou. Vamos juntar os lápis, ou então, quero ver quem junta mais. Quer dizer, o que eu coloquei aí? O desafio. Né? Quer dizer, eu apresentei aquilo no formato de um desafio. E isso funciona, então. Por isso que eu coloquei que as crianças é mais fácil você trabalhar estratégias gamificadas, porque faz parte mais do mundo deles, da cultura da criança, essa questão lúdica, porque a gamificação tem essa perspectiva lúdica. E você tem que se permitir entrar na gamificação. Se tem uma narrativa, você de alguma forma tem que se permitir entrar naquela narrativa, assumir aquele papel, aquele personagem, atuar conforme as regras que foram colocadas. E o adulto é um pouco mais resistente nisso, pelo menos a maioria dos adultos, né? A criança já flui com mais facilidade nisso. Né? E de qualquer forma, a gente nem tem essa ideia vamos gamificar uma educação infantil, porque ela já tem esses aspectos da gamificação muito presente. Né? Eu tive a oportunidade lá no meu pós-doc de visitar a escola da Ponte, né? Que é uma escola super, né? Um exemplo para o mundo, enfim. E o que eu vi nas paredes? Várias estratégias de gamificação. Né? E aí eu pensando assim, nossa, mas é gamificação e tem teoria comportamental por trás, né? E na verdade parece que se opõe. Mas não, porque não é uma coisa solta, quer dizer, tem toda uma perspectiva de liberdade, de democracia daquele processo, mas nas paredes tem o nome dos alunos, as rotinas, aí tem as carinhas de que eles conseguiram fazer ou não, quer dizer, são várias estratégias de gamificação que estavam na parede. A minha vontade foi bater foto, mas não podia, né, da escola, porque ali a gente evidencia, assim, pode ser uma estratégia de gamificação mais leve, mas que funciona. Ali está organizado quais são as regras daquele espaço, né? Tem um registro ali, quer dizer, eu tenho o feedback da pontuação ali, das carinhas, de atingir ou não tem, quer dizer, eu tenho um feedback ali também que é oferecido às crianças. Isso funciona bastante. E aí a gente pode adaptar essas estratégias tanto com as crianças, né, quase como o Super Nanny, que tem várias estratégias de gamificação naquilo que a gente assiste e que efetivamente é para uma mudança de comportamento, mas a gente também pode trazer aproximações quando a gente pensa numa sala de aula, né, numa atividade que vai ser desenvolvida. Então, a gente tem esse olhar mais sensível para o que significa né, o que é um jogo, o que caracteriza um jogo, e tentar, de alguma forma, trazer algum desses elementos para uma prática que vai ser desenvolvida. Eu tenho uma experiência que eu sempre, as minhas orientandas já conhecem, né, que eu desenvolvi aqui em casa, que eu tenho 3 crianças pequenas, né, uma menina de agora tem 11, ele tem 8, e a outra de 6, mas é uma escadinha, assim. E quando eles eram menores, eles tinham muito problema para comer, não comiam, daí aquela coisa que todo mundo tem de juntar as coisas, enfim. E aí eles sempre queriam no McDonald's, né, porque adoravam os brinquedos, quer dizer, bem suscetíveis à estratégia de gamificação. E aí eu propus aqui em casa o Mac Lanche Feliz. Não, o Mac Mamãe Feliz. E daí, se a mamãe ficasse feliz, ao final da semana eles tinham uma recompensa. Daí eu mandei vir da China lá um saco cheio de uns bichinhos pequenininhos. Daí eu coloquei tudo assim num armário que eu tenho em casa e combinei com eles. Então, as regras são essas. Tem que comer tudo, tem que juntar o brinquedo. Aí estabeleci várias regras que eles tinham que fazer. E ao final do período que a gente tinha acordado, a gente conversava, que eles tinham um feedback. Conseguiu, o que não conseguiu? Pode ganhar o bichinho? Pode. Então vai lá e tem a recompensa. Né? E isso funcionava super bem, não precisava nem me alterar. Só falava assim, Mac Mamãe Feliz, dá já. Né? Então, assim, é uma estratégia que, claro, só ela sozinha não conduz a educação, mas é um elemento. Eles gostavam, assim. Agora eles pararam, mas uma temporada falaram, mamãe, quando é que a gente vai ter de novo o Mac Mamãe Feliz? Porque isso estabelece essa ideia da regra, que é uma característica muito forte dos jogos, né? Então, até tem autores que vão diferenciar o jogo da brincadeira, e uma característica fundamental é a regra. E a regra é fundamental para qualquer pessoa, né? Quer dizer, e a regra está associada à disciplina, e a disciplina é fundamental, né? Essa disciplina no sentido de que eu tenho uma autorregulação do meu comportamento, do que eu tenho que fazer, eu consigo organizar meu tempo. Tudo isso tem a ver com a forma como a gente lida com as regras. E isso é muito presente no game e na gamificação. Então, se eu trago esse elemento da regra, em que fica muito claro para um aluno o que eu espero dele, e isso tem a ver com a avaliação, critério de avaliação, isso ajuda na aprendizagem.
Então, se eu vou criar toda uma estruturação de uma atividade gamificada, de uma disciplina, isso passa a informar muito claramente para o aluno o que eu espero, quais são os desafios, eu tenho objetivos, eu tenho metas que estão estabelecidas, porque os jogos fazem isso. E, ao mesmo tempo, se eu incluir também os feedbacks, o feedback qual é a função? De orientar se o jogador está no caminho certo ou não, se ele está fazendo aquilo que ele deveria fazer ou não. Então, isso é fundamental no processo de aprendizagem, que é o que a avaliação deveria fazer. A avaliação não deveria dar só uma nota. Essa avaliação deveria dar um retorno e um feedback, ou seja, um feedback para o aluno, se ele está alcançando o objetivo, ou se ele está no caminho certo para alcançar aquele objetivo. Acho que também o feedback e a própria da avaliação, eles também servem como reforço positivo ou negativo, né? Isso. Pensar. A Paty também falou que acho bem importante perguntar para os alunos, depois de usar a metodologia de jogos, como eles se sentiram e se têm sugestões. As empresas de games ouvem muito seus jogadores. Isso também é legal na escola. Ai, falta só minutinhos para encerrar a live. Vai dar uma hora. Então, é isso que a Patrícia fala, é bem importante, assim, porque muitas vezes os alunos vão ter muito mais experiência de jogos do que a gente, né? Então, eles têm que ser envolvidos, né? A gente tem que ouvir, talvez até nesse processo de negociação, de combinar as regras, porque eles podem trazer sugestões muito ricas. A gente mesmo, né, na pesquisa, teve uma experiência agora que as crianças sugeriram um jogo que a gente nem conhecia e funcionou super bem, assim. Quer dizer, a gente ouviu porque eles têm uma experiência, talvez, mais qualificada até do que a gente quando se trata de jogos e de games. O Rafael disse que eu utilizava o Kahoot num curso de inglês que fiz presencial. Eu sentia que os alunos se motivavam e gerava clima de competição. Foi muito boa a experiência. Ai, um monte de gente elogiando a senhora aqui. Depois eu vou ler, porque eu não quero nem mexer no meu celular aqui, porque... Escola da Ponte, referência em educação. Aí a Bruna falou, eu lembro dessa estratégia. Nossa, muitos comentários. Educação gamificada, a Silva Suelen falou. Incrível. Tem outros relatos. Tem outros relatos, como cartolina com tarefas e estrelinhas, por exemplo. Sim, né? Sim. A gente tinha uma estratégia que a gente desenvolveu uma atividade de cognoteca no colégio de aplicação, né? E os alunos começaram a ter bem mau comportamento, assim, até ofendiam as bolsistas. E aí, quando a gente perguntava o nome deles, eles não falavam o nome, pra gente não contar pra professora. E o que a gente fez? Montou um crachá e botava o nome deles. Aí a gente começou a dar estrelinhas do comportamento, mas uma estrelinha bem simples, assim, com canetinha. Nossa, assim, transformação total no comportamento das crianças, assim. Às vezes a gente se impressiona com o poder que pode ter um reforço bem dado, assim, né? Não um reforço pelo reforço, mas um reforço com feedback. Enfim, isso funciona muito, talvez por isso, porque fica muito claro para a criança o que é esperado. E a gente, quando gamifica, também se obriga a dar o feedback. A gente tem mais cuidado nisso, né? Então, vou dar o retorno, vou dar a pontuação. E às vezes, quando a gente está no bolo do processo, a gente até se esquece, meio que vai atropelando. Então, é algo que também organiza a nossa prática, né? Estrutura melhor. Então, a gente só tendo essa tentativa de gamificar, já modifica também o próprio comportamento do professor e dos alunos em relação a todo o processo que se desenvolve. A professora Dulce falou que a palestra boa passa rápido, todo mundo imerso nas ideias. Parabéns, professora. Nossa, concordo. Não, isso que a Dulce já tá careca de me ouvir, né? Já não... A Jusce Miller disse parabéns. A Paty, parabéns. Nela, obrigada. A Grazi, adorei. A Bruna, parabéns. A Arice, tá apaixonadinha com o emoji. Professora sempre arrasa. Obrigada, pessoal. Chuva de elogios aqui para a senhora. Obrigada. Falta 5 minutinhos só, tô com medo de o Instagram cortar a gente falando. A professora Dulce disse que sempre tem novidade. Ainda mais quando é no susto, assim, né? Né? Mas eu acho que é uma questão que a gente traz hoje, é isso, assim, que a gamificação é mais uma alternativa que a gente tem. Eu não defendo que ela seja uma única, eu acho que ela pode ser bem dosada em alguns momentos, né? Eu defendo mais, eu acho que essa ideia da microgamificação, de você trazer alguns elementos em alguns momentos, explorar, combinar isso com alguns momentos também de aula expositiva. Eu faço, né, eu tenho toda uma proposta, assim, mais lúdica nas minhas disciplinas, mas meus alunos fazem prova, tem um dia na aula que senta um atrás do outro, não consulta material individual. Os alunos até levam um susto
mas porque eu acho que essa diversidade ela é importante para a aprendizagem. Eu acho que a gente tem que experimentar diferentes estratégias, até porque as pessoas não aprendem do mesmo jeito. E se eu sempre faço aquela mesma estratégia, talvez em nenhum momento eu atinja aquele aluno específico que às vezes ele não se engaja muito, né? E como a gente tem também, a gente faz muita pesquisa de jogos com crianças e tem crianças que não gostam de jogar, né? Às vezes numa turma ali de 40, uma ou duas não jogam e não gostam, não se sentem atraídos por aquilo. Quer dizer, não é algo universal que todo mundo tem que gostar de jogar e de brincar. Talvez na infância isso seja mais universal, né? Porque a brincadeira, né, tem o homo ludens lá, enfim, a gente se constitui pela brincadeira. Até os animais têm esse comportamento de brincar, né? Então é algo muito fundamental assim para o ser humano. Mas pelo processo da cultura e da educação, a gente vai perdendo um pouco essa capacidade, né, de se permitir, de brincar. E a gente ainda vive uma sociedade que tem muita cobrança, né? E o jogo ainda hoje é associado a um tempo perdido. Você perde tempo jogando, é associado ao entretenimento. Então, mesmo por mais que a gente tenha um monte de apontamentos das contribuições dos jogos, da gamificação, ainda tem uma cobrança em relação a isso, né? A gente ainda é cobrado de que, mas então vamos para a escola para brincar? Não, na escola tem que ir, tem que estudar, né? Quer dizer, ter essa ideia de que para aprender tem que sofrer. Sim. Professor, então a gente vai ter que encerrar. Falta 3 para as 7 já. Foi muito boa a sua participação aqui, muito obrigada. Eu acho que esse tema ele não se esgota aqui, né? Ele vai muito além. E, nossa, muito obrigada. Essa é a live da Webbook Live, ela vai ficar disponível no YouTube depois, para quem quiser ver com calma, rever, né? Então é isso. Obrigada, boa noite. Obrigada também. Boa noite para todo mundo. E agora eu vou ler com calma os comentários, que eu não consegui ficar lendo. Mas eu acho que se eu encerrar, daí não vai dar para a senhora ler. Será? Então. Vai encerrar? Tem bastante. É porque ele não vai passando automático, a gente tem que ir passando eles, né? E eles não ficam depois, quando vocês gravam e colocam, não fica disponível, né? Os Não, comentários. É uma pena, assim, porque os comentários, eles são bem ricos, né? A gente mesmo no curso da ProEx, a gente salva todos os chats, assim, porque tem muito conteúdo que fica aqui. Né? A gente tem participações bem legais. Não tem, não. Temos que trabalhar no desenvolvimento de tecnologia que guarde todos esses comentários, essas contribuições. Mas tá ótimo, Carol. Até o Insta nos expulsar, estamos aqui. falta um minutinho. Mas obrigada, gente. Foi bem bom. A gente agora vai para a próxima rodada aí da nossa live no curso. Hoje lá com jogos de tabuleiro. Também é um espaço aberto, assim, para quem puder participar. O tema continua sendo o jogo. Não sei se a Dulce divulgou aqui no chat ali, era bom botar o link. Talvez até o Rafael, não sei se está aí. Ele tá aqui, mas ele não falou, não. Então tá bom. É isso, Carol. Posso encerrar? Pode encerrar. Boa noite para todos. Obrigada, boa noite.